Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Comênios Podcast, um programa feito para quem acha que jogo na educação é coisa séria. No nosso podcast de hoje, vamos trazer uma entrevista com a coordenadora do projeto Game Comênios, a professora Dulce Márcia Cruz. Ela vai dar algumas dicas para você que é estudante de licenciatura ou de pedagogia, ou já é professor ou professora e quer incluir a cultura digital nas suas aulas. Este podcast é uma iniciativa do Grupo EduMídia, que produz o Game Comênios, o jogo educativo de didática e mídia educação, produzido no Centro de Ciências de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, professora, como surgiu a ideia do Game Comênios? Né, o jogo começou a ser feito depois de uma pesquisa de 2013, que a gente levantou o perfil midiático das licenciaturas do país, a gente fez uma pesquisa bem grande, e aí a gente viu que o pessoal não jogava, não usava jogo, e os professores também não. Então a gente, vamos fazer um jogo para esse pessoal. Tem algum jogo igual? Não, não tem nada parecido. Então, o objetivo do jogo vai ser fazer um jogo de mídia educação, um jogo de didática, um jogo de planejamento, para que as pessoas entendam como integrar as mídias pensando o planejamento da sala de aula, simulando esse momento em que você imagina a aula que vai dar, né, e aí a gente teve uma dificuldade com relação ao conteúdo, porque a gente não queria fazer nenhum jogo de matemática, nem de biologia. Então o primeiro jogo, ele é mais aberto. Então a partir dali a gente começou a pensar, a gente tem que ser transversal, a gente vai pensar temáticas, ideias que possam ser trabalhadas por qualquer professor. E aí o jogo começou a ser feito em 2015, desde lá para cá, e aí tem uma história bem grande. A pesquisa com convênios, ela é uma pesquisa de formação docente, seja inicial, seja continuada. E ela é uma pesquisa de formação docente para as mídias de modo geral. Então, o conteúdo do nosso jogo é mídia educação. O conteúdo é fazer planejamento, pensar as situações de sala de aula, incluindo as mídias dentro desse planejamento. Então, esse é o objetivo. Ao mesmo tempo, como as pessoas vão, para fazer esse planejamento, elas vão ter que jogar o jogo. Então, tem todo um trabalho de desmistificação do jogo, como do jogo educativo, que o jogo educativo é muito chato, que o jogo educativo não é interessante, não tem jogo para os estudantes. Então, a gente, ao mesmo tempo, não vai dizer que o nosso jogo ele é super divertido. Ele não é. Ele é um jogo educativo. Mas ele, em alguns momentos, ele é bastante engajador. Ele segura as pessoas e a gente percebe isso, que as pessoas pegam aquele desafio e estão indo atrás daqueles para conseguir alcançar os resultados que estão achando ali. Por que é importante trabalhar o jogo com os estudantes? Primeiro, por aumentar o repertório de mídias, né, o repertório midiático dos estudantes de licenciatura, já que eles não jogam, eles não conhecem. Muitas vezes, os que conhecem, que jogam casualmente, não imaginam que aquele jogo que elas estão jogando lá na hora que estão esperando o ponto de, né, no ponto de ônibus, enquanto o namorado não chega, né, que aquele jogo ela pode incorporar na sala de aula por algum objetivo pedagógico que ela tenha. Então, ter a experiência mais forte do jogo valoriza o jogo como um recurso que pode ser usado dentro da sala de aula, então não é, jogo é para fora, né? Na universidade não entra, na universidade não pode nem jogar um jogo, você precisa de uma senha única, no caso da UNEB, para vocês entrarem num jogo que é aberto, que não tem cadastro, que não tem que pagar, não tem nada, e vocês não conseguem entrar, porque a palavra game é proibida. Então, olha quanta coisa que acontece para impedir que as estudantes de licenciatura, de pedagogia, incorporem essa mídia. Por que é importante incorporar essa mídia, perder esse medo, acabar o preconceito, ampliar o repertório, ter mais experiência com isso e poder pensar, não, mas eu posso fazer isso, então dá para jogar, dá para planejar, dá para incluir, porque o jogo hoje é a mídia mais importante. A mídia mais importante é assim, a indústria do jogo, ela bate a indústria da música e a indústria do cinema. As 2 juntas não chegam na indústria dos jogos. E aí a gente não pode falar hoje: "Ah, mas jogo é coisa de criança". Não é. Jogo é coisa de adolescente. Não é mais. Os adolescentes cresceram. Então os adultos jogam tanto quanto as crianças, tanto quanto é coisa de homem". Não é. As mulheres são metade dos jogadores. Então, é impossível a gente pensar, na inclusão das mídias na educação sem incluir os jogos. Então, por isso que se justifica.
E como o perfil da turma de pedagogia e de licenciatura em modo geral não é de jogadores, a gente tem que trazer, inclusão, trazer o jogo para a sala de aula, para a formação, incluir esses estudantes no mundo que elas olham com meio assim receosas, né, elas até incorporam redes sociais, elas estão nas redes, mas nos jogos não. Então tem todo esse trabalho de letramento midiático que a gente acha que é fundamental fazer usando o jogo. Se os professores começassem a pensar nos jogos como uma possibilidade de trabalhar conteúdos, trabalhar conteúdos atitudinais, né, que não são apenas conteúdos factuais, né. Então, muita gente pensa assim: "Ah, eu vou trabalhar matemática porque eu posso ensinar coisas de matemática, porque o jogo é de matemática". Não, mas eu posso trabalhar também jogos que não sejam especificamente de uma área de conhecimento, mas eu posso trabalhar conteúdos atitudinais. Tem esses jogos online, o LOL, por exemplo, que você trabalha em grupo, você tem que trabalhar em equipe, cada um divide tarefas, então, se não de forma colaborativa, você tem que aprender a perder, você tem que aprender a ter persistência, tem uma série de atitudes que você pode aprender jogando. Né, então, a outra maneira é produzir jogo. Então, se você joga muito, gosta de jogar ou começa a descobrir que isso é legal, por que você também não pode ser um criador, um produtor de jogos? Né, então não apenas ser um telespectador, né, mas ser um produtor de vídeo, ser um jogador, mas também ser um produtor de jogo. Então, a ideia dos professores começarem a perceber que: "Puxa, mas eu posso fazer um jogo. Ah, eu posso fazer um quiz. O Kahoot é um jogo, eu posso fazer um Kahoot para meus alunos". Então, os professores começarem a pensar, tem quizzes, tem vários joguinhos, tem uns aplicativos, uns plugins. Ah, eu posso começar a trabalhar os meus conteúdos, em vez de eu botar num PowerPoint, né, eu boto num Kahoot e faço um quiz com meus estudantes e coloco eles para competir e coloco eles para colaborar, tem uma equipe que vai jogar contra a outra, e aí eles vão trabalhar esses conteúdos que eu preciso de uma forma lúdica, divertida e ao mesmo tempo diferente, de uma linguagem que eles já estão acostumados, né. Então, eu acho que a importância dos jogos é os professores começarem a perceber. Tá, não vão solucionar. Jogo não vai solucionar o problema da educação, né. Como nem o livro, nem o vídeo, nem sei lá, as redes sociais, nada disso. O que soluciona a educação são uma série de questões e a mediação do professor. É o professor que vai fazer com que o jogo seja realmente fundamental, interessante, divertido e educativo. Então, quando os professores começarem a perceber que o jogo não é uma coisa de fora da universidade, da escola, é uma coisa que não é de fora da vida dele, só na hora que ele não está fazendo nada, não está trabalhando, mas pode ser incorporado no trabalho dele, os professores vão começar a pensar nesse potencial, vão começar a incluir e adaptar, porque tem jogo que não dá, o jogo dura horas, como é que eu vou jogar em 50 minutos? Né, então eu tenho que ver como que eu vou usar, eu vou usar um pedaço do jogo, vou usar antes da aula, vou pedir para jogar depois, eu vou pedir para jogar, em grupo e depois eles vão comentar sobre o jogo, tem tantas possibilidades. Então, eu vejo um potencial muito forte, muito grande, mas ainda tem um longo caminho, tanto de preconceito quanto de criatividade para a gente incorporar essa mídia na educação de uma forma mais eficiente, digamos assim. Assim, a priori qualquer jogo pode ser utilizado, né, contanto que ele esteja compreensível para a faixa etária, né. E pra língua, por exemplo, você pode usar um jogo que as pessoas não falam aquela língua, vai ser difícil entender. Mas você pode até jogar um jogo que você não fala aquela língua, mas o jogo é feito de um tal jeito que você não precisa entender, né, e acaba até aprendendo aquela língua por conta disso, né, porque está jogando, e muita gente aprendeu inglês porque foi jogando em inglês sem saber, né. Então, assim, tem que adaptar a faixa etária, claro, tem que adaptar ao conteúdo, que você está querendo trabalhar, mas principalmente o jogo tem que ser pensado em termos de objetivo pedagógico. Não existe um jogo perfeito, existe uma mediação mais adequada que vai pensar naquele jogo, determinado jogo, como que ele pode ser útil para mim? Como é que eu posso fazer com que meus estudantes alcancem os objetivos de aprendizagem que eu quero a partir daquele jogo? Então, os jogos educativos, eles geralmente são, que aí que tá, o jogo educativo, ele não entra na produção do jogo e de entretenimento, né, os jogos comerciais. Os jogos comerciais, eles têm muito dinheiro, tem muito investimento.
Quando você tem muito investimento, claro, você tem equipes enormes, gente muito competente, muito bem paga, né, equipes enormes, milhares de pessoas trabalhando para fazer um LOL. Né, então, não dá para competir com o LOL, o Game Comênios, entendeu? Eu tenho uma equipe de 4 pessoas, como é que eu vou fazer um jogo tão perfeito, tão cheio de programação, de imagem, movimento, não dá. Então, assim, você não pode pensar dessa maneira, né. Então, os jogos educativos, eles não são tão bons, tão perfeitos e tão bem feitos quanto os jogos comerciais, mas você pode trabalhar jogo comercial, jogo educativo, o jogo, que você pode produzir e a gamificação. Você pode gamificar também as estratégias didáticas sem usar um jogo. Você pode pegar os elementos dos jogos e incluir na sua estratégia didática. Então você pode colocar pontuação, pode colocar ranking, pode colocar feedback, pode colocar colaboração e competição ao mesmo tempo, pode colocar premiação, desafios, objetivos, metas. Então você pode colocar tudo isso que vem da gamificação, né, vem dos jogos, e você inclui no planejamento e não precisa nem ter jogo especialmente. Pode até usar o jogo, mas você cria um jogo com a sua aula, né, você faz da sua aula um jogo. Então essas 4 maneiras, que é usar jogo educativo, usar jogo comercial adaptado para o que você quer, criar um jogo com os alunos, pode ser um jogo digital, que tem algumas ferramentas que cria, pode ser um jogo de tabuleiro, para os alunos pensarem os jogos que eles conhecem e criarem. Tem dado muito certo hoje em dia eu fazer com meus alunos jogos de tabuleiro, a gente pensa, né, nas regras, nos objetivos, nas metas, nos desafios, e aí a gente cria o jogo, e as alunas criam do jeito que querem, com o conteúdo que querem fazer, e percebem que elas podem criar jogo depois para dar aula com seus estudantes, nas várias faixas etárias, criança pequena, ensino médio, enfim, fundamental e superior. Você só pensa, planeja de acordo com o seu público que você conhece. E a gamificação é uma quarta maneira, que é justamente isso, de incorporar os elementos dos jogos, sem precisar fazer um jogo, sem precisar necessariamente usar um jogo. Pode usar ou não. Então, essas seriam as maneiras que a gente pensa, né, de como que os jogos podem ser utilizados. A primeira coisa, ele tem que sentar com seus estudantes e perguntar: "O que que vocês jogam? Quais são os jogos que vocês jogam?". Então, esse primeiro levantamento já ajuda muito o professor a ir para porque como o universo de jogos é enorme, né, e o professor não necessariamente conhece nada, onde ele vai começar? Essa primeira pesquisa pode ajudar bastante a ele perceber que tipo de jogo que os estudantes gostam. Então isso já facilita, porque ele já tem conhecimento. Que jogos eles gostariam de jogar em sala de aula? Já é uma outra motivação que pode facilitar o professor trazer esses jogos. Aí é interessante que o professor, ele converse com os alunos também e descubra que tipo de jogador são os alunos. Se os jogadores, eles são a turma é composta de jogadores socializadores, ou se eles são, aventureiros, ou se eles são, né, que gostam de arrebentar mesmo então ou eles são socializadores, gostam de conversar. Então, quando o professor percebe que jogo que eles jogam, que jogos que eles gostariam de jogar, que tipo de turma você tem na maioria, então já dá mais ou menos um perfil de que tipo de jogo pode ser legal para ser trabalhado na turma, que tem mais chance de dar certo. Aí o professor, a partir dessas dicas, ele vai para a internet, ele pode até fazer um trabalho com os estudantes de um dia de aula. Tragam os jogos que vocês gostam de jogar e vão apresentar, esses jogos para a turma. Então, isso pode ser uma maneira também do professor se inteirar desses jogos e, a partir do que vem, ele pode escolher: "Que tal esse jogo a gente trabalhar?". E aí, o que ele vai trabalhar vai ser o objetivo pedagógico dele. Vai depender muito do tempo que ele tem, se ele vai trabalhar uma aula só, se ele vai trabalhar depois, antes, ah, antes, durante e depois, se ele vai trabalhar sozinho, se ele vai incorporar outros professores, se ele tem um laboratório para levar os estudantes, aí tem que considerar o tempo do jogo, o tempo de levar, o tempo de ligar, o tempo de jogar, o tempo de desligar, o tempo de voltar. Né? Então, o professor tem que fazer esse planejamento, considerando todas essas situações que vão envolver o jogo. Né, então, para ver se ele consegue fazer e como que ele distribui isso no tempo que ele tem. Então, digamos assim, essas etapas, elas fazem parte de aprender a usar o jogo dentro da sala de aula.
E aí ele vai usar, por exemplo, para trabalhar conteúdos novos, ele vai usar para reforço, depois que ele trabalhar algum conteúdo, eles vão jogar para reforçar, vão jogar uma coisa várias vezes, por exemplo, com o Kahoot, vão jogar vários quizzes para reforçar o que eles aprenderam, e tem pontuação e tem tudo. Como é que ele vai fazer um jogo para avaliar? O Kahoot vai ser uma prova, uma forma de prova? É um quiz que vale ponto para saber se aprenderam? Então, isso tudo vai depender do professor, como é que ele quer inserir o jogo. Se é para apresentar, se é para reforçar, se é para avaliar. Não tem muito jeito, né? O professor que quiser usar jogo, ele vai ter que começar a jogar. E aí, como que a gente desenvolveu um formulário que a gente tem usado nas pesquisas, que ele ajuda, ele é um passo a passo para você começar a pensar o jogo. Então, ele vai indo assim, pense uma situação de jogo, pesquise um conteúdo, alguma coisa que você queira fazer. Vai para a internet, procure os jogos, entre nos jogos, jogue os jogos, aí analise os jogos, pensando a narrativa, a tecnologia, pensando a mecânica desse jogo, pensando como que esse jogo, a estética dele, e se ele se adapta ao que você está querendo. Você achou o jogo que você queria? Aí você vai pensar, é isso que eu estava falando, como que você vai usar o jogo? Então você vai fazendo um passo a passo, né? E aí vai trabalhando. E aí você faz um planejamento. Agora, o professor que quer começar a usar jogo, ele tem que começar. Então, o mais legal, assim, o que a gente aconselha vai nos sites que já tem esses jogos gratuitos, que são esses jogos educativos gratuitos de jogos. Eles têm milhares de jogos. A gente fez uma pesquisa sobre isso, tem alguns sites, mas os jogos educativos são muito simples. Eles são geralmente de conteúdos de matemática, física, química, biologia, língua portuguesa, né? Então, mas o professor pode começar a dar uma olhada e começar a jogar esses jogos. Aí jogando, ele começa a pensar, peraí, mas jogando isso aqui, como é que eu podia colocar? Né? Tem outros jogos também, ele pode olhar os filhos, olhar os amigos e começar a olhar os jogos com esse olhar. Como que eu poderia colocar esse jogo? O que ele tem de interessante? Qual é a mecânica? Qual é o desafio do jogo? Qual é a narrativa? Como é que ele se desenvolve? O que ele traz de discussão que eu poderia... Então, para começar a usar o jogo, tem que começar a jogar e começar a pensar o jogo como e a gente trabalha muito com aquela ideia da mídia educação, né, o com, sobre, através. Então, ele pode pensar primeiro, que é a coisa mais fácil, que é jogar com, ou seja, posso levar meus alunos para jogar. Vamos ver como é que eles jogam esse jogo de matemática aqui, que é do conteúdo que eu estou trabalhando. E aí ele bota os alunos para jogar, observa, depois faz uma prova, depois faz um exercício, né? Ele pode também fazer isso que o meu outro aluno fez. Ele pode pegar jogos que os alunos jogam e analisar os jogos. Vamos ver como é que é esse jogo. O que acontece quando vocês jogam? E analisar o jogo, fazer pesquisa sobre o jogo, como é que esse jogo foi produzido. Então, ele pode trabalhar sobre os jogos, estudar jogos com os estudantes, para os alunos entenderem, por exemplo, por que é tão complicado, né, jogar demais, as questões de jogar até de tarde da noite, por que é complicado os hábitos que os jogos trazem e que podem atrapalhar a vida da criança. Então, estudar o jogo como uma mídia na sociedade nossa que a gente vive, por exemplo, crianças que ficam o tempo inteiro no celular jogando, estão ficando míopes, têm problemas de ler. Então, isso também é uma forma de trabalhar com o jogo como um produto, né, como um dispositivo cultural fundamental hoje na sociedade e que tem uma série de consequências, boas e ruins. Trazer essa discussão para as crianças, trazer essa discussão para os jovens, né? Como é que os jogos entram na vida deles e como é que eles podem controlar isso melhor, como é que é a relação da família com isso, enfim. E a terceira coisa da mídia educação tá bom, então você conhece tudo isso, então como é que a gente produz jogos? E é aquilo que eu falei, que é tomar posse, né? Porque ninguém é alfabetizado quando só sabe ler. Você é alfabetizado quando sabe ler e escrever. Então, para escrever jogo, como a gente escreve uma carta, né? Escreve um vídeo. Como é que a gente escreve um jogo? Aí tem que estudar junto com os estudantes. Como é que se faz um jogo? Quais são as ferramentas que existem? Né? Começa a fazer um tabuleiro, depois pode ir para um jogo que tem vários aplicativos e programas que permitem produzir.
Então, olha o potencial que o professor tem, quando ele começa a se meter nessa história, então ele começa a incluir o jogo como uma mídia que faz parte do planejamento mesmo. Se eu vou usar um jogo desse jeito, com essas características, a minha aula vai precisar ser pensada com essas características, né. Não é eu vou dar uma aula e eu boto o jogo lá. "Ah, bota esse jogo lá". Não, a aula tem que estar orgânica com o jogo. Então, com isso o professor começa a mexer na sua própria maneira de dar aula. "Ah, eu não vou dar mais aula do jeito que eu dava antes, eu vou lá, falo e todo mundo anota, depois eu faço uma prova". Isso não vai ser suficiente. Então eu acho que esse é um potencial muito forte e eu faria dessa maneira, né. A gente tem pensado, trabalhando com os estudantes, tentado trazer essas ideias. Você acabou de escutar a entrevista da professora Dulce Márcia Cruz, coordenadora do projeto Game Comênios, da Universidade Federal de Santa Catarina, que falou sobre como adotar jogos para criar práticas pedagógicas inovadoras. Se você gostou, acompanhe nossos conteúdos em nossas redes sociais. Acesse a plataforma www.gamecomenios.ufsc.br. A gente se encontra por lá.